quando a gente traz até mesmo pro ciclo disso, né? Assim como a gente falou do ciclo da pornografia, tem um ciclo de funcionamento que a gente pode identificar dentro da questão do ciclo do jogo, né? O primeiro é o estímulo, né? Então tem o estímulo externo ou Isso. interno, que pode ser um gatilho que desperta aí a vontade de jogar. Então pode ser externo, como às vezes propaganda, né, de cassino ou jogos online, Nossa, isso aí é demais, cara. ou interno, como sentimentos de tédio, estresse, ansiedade e desânimo. E o gatilho também, isso é uma coisa interessante. Porque assim como na pornografia, o gatilho é a menina otaku dançando fantasiada do seu personagem de anime favorito, tá? Assim como na pornografia, ela dançando de sainha lá assim, oh, Oni-chan, Oni-chan. Nesse sentido, isso aí é um gatilho na questão da pornografia. No negócio da Bets, uma coisa que é Ai, gatilho ai. que às vezes as pessoas não param pra pensar é pessoas falando sobre ganho de dinheiro fácil. Exatamente. Então, se eu vejo lá um moleque de 18 anos, tem uns moleques assim que assim, olha aqui, eu fiquei Que raiva rico, desses eu, caras, eu vou velho. dar dinheiro, eu vou dar dinheiro pras pessoas. Que carro que eu vou comprar hoje, não sei o quê. Esses tipos de conteúdo que Exato. envolvem uma pessoa jovem que ganhou muito dinheiro e que tá rica, não sei o quê, isso também cria, né? Essa fantasia, esse Sim. desejo por aquilo. Então pensa na pornografia, eu tenho desejo por aquilo lá, então eu vou ver a pornografia para, né, me soltar e tal. Nessa questão também. Então Ah, tem o estímulo, depois que a gente tem o estímulo, tem o aumento da excitação e vem o planejamento. Então surge a antecipação emocional ligada à ideia de participar do jogo. Então o indivíduo ele perfeito. começa a planejar o jogo, como acessar a plataforma online, visitar um cassino, comprar bilhetes de loteria. Ele faz aí essa fantasia, essa projeção, então ele imagina cenários de vitória, ganhos financeiros, o que ele vai fazer com aquilo. Então isso vai criando, né? A gente sabe que a visualização do Isso. futuro, isso é tipo uma espécie de savoring que a gente fala na psicologia positiva, que você pode fazer o savoring de coisas do passado, coisas do presente ou de situações futuras. Então você já Nossa, vive interessante. aquilo, você vive aquilo do futuro, então isso vai estimulando uma emoção positiva associada a esse ganho É o financeiro, que né? a. Pode falar, pode terminar Não, de falar. é isso, né? Então vai girando isso, né? Ele imagina sinais de vitória, ganho financeiro e emoção do jogo, e isso alimenta a excitação e reforça a decisão de jogar. E aí ele joga. Então ela participa do jogo, seja apostando online, em máquinas de caça-níquel ou em outros formatos. E a liberação aí da dopamina aumenta, gerando um estado de prazer intenso durante o dia dele. Aí tem o resultado, né? Então se ele ganha o ganho reforça a ideia de que jogar é eficaz, isso Exato. encoraja mais a aposta, porque daí ele começa a fantasiar ainda mais. Nossa, eu ganhei isso, então se eu apostar o dobro, eu vou ganhar mais ainda. Começa essas fantasias. E se ele perde, a perda provoca uma frustração, mas muitas Perfeito. vezes leva a ideia de recuperar o que foi perdido. Então, a frustração pode levar a um sentimento negativo, que às vezes ele precisa do jogo novamente para se sentir bem, ou levar o uso das substâncias e tudo mais, Uhum. ou essa ideia, tipo, cara, agora eu preciso recuperar, não tem como, agora Sim. eu preciso recuperar. Então ele vem essa pressão. E aí cria essa associação. Então, um reforço positivo ou negativo. Então, a experiência do jogo se associa a um alívio temporário ou prazer intenso, consolidando o comportamento como uma forma de lidar com as emoções ou buscar satisfação. E aí tem as consequências emocionais, desânimo, estresse, culpa. Então, após o jogo surgem os sentimentos negativos, como culpa pelas perdas, frustração pela falta de controle, ansiedade sobre as consequências financeiras e sociais. Aí isso já afeta o relacionamento, porque eu não posso contar para minha esposa. Ai, meu Deus do céu, meu filho, o dinheiro que eu tinha guardado pro meu filho, não sei o que e tal. Uhum. Isso pode levar à busca de alívio ou prazer novamente e acaba recomeçando o ciclo, né? Então esses sentimentos negativos levam à busca de alívio emocional e o jogo volta a ser percebido como uma solução, reiniciando o ciclo. Fala aí o que você ia falar. É tudo, é que eu ia falar assim, tudo é regulação neuroquímica, né? A neurociência, ela fala assim, a gente tem uma regulação neuroquímica para tudo. Então Tá. você tem regulação neuroquímica para sexo, você tem regulação neuroquímica para trabalho, você tem regulação neuroquímica para ir para academia, para jogar.
né? Ficar lá no Tibia jogando de bola. Não vai falar que é melhor Tibia pegar simples, não, hein? tem que jogar jogo decente. Tô jogando Disco Elysium, um Disco RPG, ele. cabeça narrativa, assim. Esse é foda. Depois você me mostra. Descobri que eu sou metade moralista, metade ultraliberal. Olha aí! Esse é o Diego de vocês. Que o jogo, o jogo você vai se tornando um personagem. Mas eu falo. Este é o Diego de vocês. O que eu tava falando? Tava Esqueci. falando que o Tibia te dá dopamina. Não é bem isso. É uma regulação neuroquímica. Aí, cara, o que acontece? O dinheiro, para questão evolutiva, se você parar a pensar, na sociedade nossa, ele é visto como sobrevivência. Certo. Né? Então, assim, quando você tem, é que nem você falou, tem o gatilho. Quando você tem a possibilidade do ganho, você ativa aquelas vias de dopamina no cérebro. E aí, o que faz? O cassino, ele tem as chamadas iscas. Olha, toma aqui um bônus. Que nem eu falei para você que a gente ganhou um bônus. Aliás, a gente ganhou um bônus, eu e minha esposa, a gente testou, no final não ganhamos nada. Então. E aí aquilo vai te dando essa suposição de um ganho imediato. Aí você tem, nas bets, é o tal do bônus de boas-vindas. Então você tem um valor ali que serve para você. Tipo, a gente tem um negocinho, a gente dobra o valor que você colocou, tem uns negócios assim, né? Às vezes. Isso, exatamente. É isso aí. Só engraçado é que esse valor que eles te dão, você não pode tirar. Certo. Né? Ou seja, você vai gastar aquele valorzinho que é 10, 15 reais, e aí você perde tudo, certo. E aí você tem que depositar de novo. Aí que são essas iscas, elas vão de encontro com as pessoas que já têm uma predisposição com o jogo. Aí esse jogo faz o quê? Torna mais fácil o engajamento, condicionando essa recompensa que a gente sabe. Dopaminérgica. Aí diminui o córtex pré-frontal, no sentido dessa atuação crítica. Se o cara ele tem um histórico familiar de impulsividade, compulsividade, cara, vai ter um comportamento agravante. Se ele tem um histórico com droga, psicoestimulante, não sei nem se pode falar os nomes. O que você acha? Porque droga? O YouTube hoje em dia quer derrubar tudo, né? Acho que pode, né? Pode? Tá. Então... A gente não aparece, ninguém vê nosso vídeo mesmo. Ai. Bom, então vou falar então. Vamos falar. Então, droga como anfetamina, cocaína, que estão direto no sistema dopaminérgico, elas estimulam artificialmente, assim como as bets. Né? O que acontece? A neurobiologia do cérebro dessa pessoa fica comprometida. Por isso que é difícil o cara sair. Porque não é só o cara ir lá e o cara tomar um remédio. Né? Não é só o cara ir lá e o cara só fazer a terapia. Cara, é multifacetado. Tem que ser multidisciplinar. Porque o cara volta. Imagina, o cara tá lá, já tem um vício na pornografia, e aí o cara tem um vício com bets. O que acontece? É 2 condicionamentos que vão atrapalhar todo o processo do tratamento. Mas aí é aquilo. Quanto mais você afasta esse comportamento, numa primeira instância, mais o cara vai querer voltar aqui. E esse é o problema, é que nem você falou. Por que está acontecendo hoje em dia todo mundo se voltar para a beta? Cara, olha como que é desproporcional a propaganda que tem, cara. Sim. Cara, jogador de futebol, influencer, eu acompanho aquele SMzinho, não sei se você já ouviu falar dele, que é um azulzinho. E aí, pô, ele tava com um jogo, jogando normal, né? Você sabe que eu gosto de ver os outros jogar. Certo. E aí, do nada, o cara aparece lá com um cassino lá. Falei, pô, até ele, né? Falei, E aí você tem o quê? Cara,
Hoje as casas de aposta, os caras compram estádio, os cara patrocina time. Então é desproporcional essas pistas que geram um comportamento do indivíduo. Pô, Sim. olha lá, cara, aquela casa tá dando. Deu 100 mil para um cara, deu 10 mil para um cara. Mas quando você vai ver, tem um problema aí. Porque o cérebro ele tá programado mesmo para responder a prazer e a recompensa. Não tem jeito, Sim. Diegão. Não tem jeito. E isso é mediado pelo sistema dopaminérgico antecipatório, que nem você falou. Tô lá. Tô com 100 conto lá. Meti um cinquentão. Ganhei 100. Aí, rapaz, agora eu vou... Sim. Exatamente. Dobro. Nossa, se eu colocar 100, vou pegar 200. Né? Exatamente. E aí, você tem essa antecipação da recompensa, achando que ele vai ganhar mais, aonde gera a pseudomotivação. Certo. Ou, melhor, né? A motivação do pseudo-ganho. É onde o cara vai ter problemas. Sim. Num sistema inibitório chamado GABA, aonde ele não vai conseguir inibir nada. E aí entra numa questão também, né? Onde às vezes ele vê outras pessoas ganhando. Exato. E aquilo funciona como uma prova, né? Uma prova social de que isso funciona, de que isso é verdade e tudo mais, né? Só que são situações diferentes. Porque a gente fala que é jogo de azar, né? Porque ele envolve muito a sorte, né? Uma coisa que você não tem esse controle. Por mais que você fale assim, não, mas é pensado, é estratégico. Tipo, não é, cara. Não é. Estratégico para casa ganhar dinheiro dos 6. Então, entendeu? É uma coisa assim, cara. Você não controla o tempo, você não controla a saúde do jogador, você não controla um monte de coisa. Exato. Você pode ter uma ideia proporcional, assim, de probabilidade. Né? Uma probabilidade de ganhar, não sei o que e tal. Só que isso não é certeza, isso não é garantia, né? Então não é assim que funciona. Então é uma coisa que vai te prejudicar. Um ponto interessante é só para finalizar, né? Instabilidade financeira. Certo. Porque é um negócio que mexe com comportamento. Cara, a gente sabe que os brasileiros é difícil, né, velho? Assim, questão financeira, não tem educação financeira. Eu fui entender de educação financeira depois dos 20 e poucos anos. Certo. O senhor me ajudou, aliás, a entender um pouco de educação financeira. Opa! Então, assim, o que a gente vê? Qual que é o problema? Cara, o cara tá insatisfeito com a vida financeira dele. O cara tem uma instabilidade financeira. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um curso de finanças? Ele vai estudar sobre finanças? Não, cara. O povo brasileiro é um povo que busca recompensas rápidas, cara. A gente sabe disso, a gente vê isso em sessão, né, de terapia e tudo, com os amigos, com a gente mesmo, não é verdade? Certo. E aí você tem o quê? Esse vislumbre, essa fantasia de que as casas de apostas são melhores, é uma melhor oportunidade de você mudar a condição da sua vida. É porque é uma mudança rápida, né? Isso mesmo, né? Exatamente. Rápida, significativa, é uma saída, milagrosa. E piora justamente isso, né? Porque daí você vê lá guris de 18 anos e tal, ficando milionários e tal. Então eu acho que isso reforça um pouco, né? Tipo, cara, eu tenho 30, eu tenho 40 anos e ainda não sou rico, né? Não sei o que e tal. Então, e eu nunca vou ser enquanto eu estou neste trabalho XYZ dessa forma. Então, vamos colocar assim, coloca como uma oportunidade, né? Aí entra essa questão da fantasia, né? Uma oportunidade mesmo, a única possibilidade. E aí você tem as comparações injustas, né? As distorções acontecendo ali. Exatamente. O cara que nem você falou, o cara tem 30, 40, 50 anos. Veja um moleque babento de 18 anos, com uma Porsche, com
não sei o que não sei o que lá, e você tem tudo, entendam, gente, vocês que vão ver esse vídeo aqui, tudo é propaganda. Sim. Tudo é propaganda. Você nunca ganha com apostas. Nunca ganha. Sempre a casa ganha. Quem tá ganhando é o cara que influencia. Sim. Quem tá ganhando é o, sei lá, é o jogador que tá lá com a casa aqui no peito, lá da camisa. Você nunca ganha. É melhor, aliás, nós ensinamos isso lá no IMD, é melhor você ter uma condição onde você estude sobre como gastar, como juntar o seu dinheiro, como fazer investimento. Não, Gerson, mas que não um paciente me falou, mas é 30 contos só por semana. Cara, R$30 é 3 cotas da MXRF11, que é a menor de todas. Ou de outra. Aí você fala, pô, mas não me volta nada. Cara, mas pensa bem. No longo prazo. Porra. Mas esse é o problema. Sim. Enquanto não tiver essas barreiras, vocês vão continuar perdendo. Perfeito. E aí? Esse conteúdo é um corte do nosso podcast Imunidade Mental. Um podcast onde nós falamos como utilizar a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia positiva e a neurociência para melhorar a sua vida, melhorando a sua imunidade mental. Você pode conferir o episódio completo na descrição. Além disso, nós divulgamos a nossa plataforma de imunidade mental, onde você pode praticar tudo que a gente fala ali no podcast. Tem curiosidade? É só conferir também os links na descrição. Muito obrigado e até mais.